bem-vindos ao mais um estudo do NEP, o nosso Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Estamos dando sequência a uma série de lives, estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, centrado aqui no Novo Testamento. Mas nesse período nós temos dedicado a estudo especial do nosso livro Antigo Testamento, Berço do Evangelho, lançado neste ano de 2020, tratando aí sobre a unidade da revelação divina. Primeira revelação, Moisés, profetas, demais escritos. Segunda, Jesus e o seu evangelho exemplificado. E a terceira revelação, o Consolador prometido, na revelação da doutrina espírita a partir do século XIX, com a codificação de Allan Kardec. E aqui na sequência atual, tratando sobre os chamados profetas menores, repetindo, em extensão dos escritos, Então, são 12 esses profetas, que na Bíblia Hebraica é o único livro, contendo os 12, e nós estamos aqui dentro dessa sequência, já passamos por alguns deles, nos nossos estudos, partindo ali de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, e na noite de hoje alcançamos um novo profeta, dentre os profetas menores, que é o profeta Miqueias. Miqueias e o seu livro e a sua missão profética será o assunto tema da noite de hoje, que vamos naturalmente, buscar aí as referências à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, centrado neste tema que está aí. O Paulo, que não está conosco aqui, aparecendo, mas nos bastidores, cuidando da parte técnica, projetando para a gente as referências. A primeira, para vocês já saberem antecipadamente, o tema Esperança em Deus. E como precisamos sempre e cada vez mais. Esperança em Deus. Antes de nós adentrarmos então a mensagem da noite, eu convido para que nós serenemos os pensamentos e façamos aqui uma breve prece inicial. Deus nosso Pai, Senhor de bondade, que alcance as nossas mentes, transformando os nossos corações diante da Tua revelação divina. Que Teu Evangelho de paz e fraternidade encontre em nós ressonância, para que possamos, então, ainda que com as nossas limitações, aplicá-lo em nossas vidas, nas nossas relações e dentro de nós mesmos. Jesus, nosso Mestre amado, abençoe as nossas atividades da noite de hoje, trazendo para cada um de nós um pouco do Teu imenso amor, que traz a luz, a harmonia de que tanto precisamos. Que Deus nos abençoe, assim seja, pela graça de Deus. Muito bem, gente. Então, o tema Esperança em Deus, profeta Miqueias, e o primeiro passo que nós vamos dar, então, aqui, é abrir a obra Antigo Testamento, berço do Evangelho, e encontrar o resumo, dentre os 39 livros do Antigo Testamento, nós trazemos aqui um breve resumo também do livro do profeta Miqueias, localizando historicamente entre as páginas 75 e 76, como está aí na referência para a gente, quem tiver o livro em mãos, Lembrando, gente, aqueles que desejarem adquirir o livro, tem um e-mail do NEP, nepvdjesus@gmail.com. Vocês podem fazer o pedido aí para a compra diretamente conosco aí, em benefício das atividades culturais, doutrinárias de divulgação do NEP V de Jesus. Páginas 75 e 76, então, do livro Profeta Miqueias. Historicamente, então, localizando, gente, em torno de 700 anos antes de Jesus. O livro tem somente aí 7 capítulos. Tratando a respeito, então, localizando o profeta Miqueias, enquanto Oséias falava a Israel, no Reino do Norte, Isaías pregava na capital de Judá, em Jerusalém. Nós já tratamos disso em outras oportunidades aqui, mas só reforçando, Depois da morte do rei Salomão, filho de Davi, do rei Davi, da morte de Salomão, o povo hebreu se dividiu aí, os seus reinos, se dividiram. Então, encontramos aí no Reino do Norte
Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, né? Espiritualmente, se usa a palavra também Sião para falar sobre o espaço de adoração do povo em Jerusalém, né? Então, quando falamos da missão do profeta Miqueias, vamos nos localizar aqui. Oséias falava Israel, reino do norte, Isaías pregava na capital em Judá, em Jerusalém. Miqueias falava a um povo simples ao sul de Judá, nas regiões agrícolas, em um período de grande injustiça social e de exploração dos pobres pelos ricos. Conteúdo, então, do livro do profeta Miqueias, e essa divisão em seções, nós vamos aplicar no estudo da noite de hoje também, de acordo com as referências, nós vamos aí localizando vocês nessas seções. Mas só para trazer aqui um panorama geral, primeiro vamos falar a respeito dos juízos de Deus, tanto para Israel quanto para Judá. Depois vamos falar a respeito da prova da necessidade desses juízos, o porquê deles, a promessa, e por fim vamos tratar aqui a respeito das esperanças, lamentações e esperanças do profeta Miqueias. Dessa forma, então, dentre essas 4 sessões, nós vamos encontrar aí um estudo do livro do profeta Miqueias, né? O estilo de Miqueias tem muito da beleza poética de Isaías e do vigor de Oséias na linguagem, mas é por vezes, como texto, mais obscuro, um pouco mais difícil de compreensão pela sua concisão e repentinas transições, como se passasse de um assunto ao outro de forma muito rápida. Há abundantes jogos de palavras e notáveis interrogações oratórias. Nós vamos lidar com algumas delas aqui durante o estudo, tá? Missão principal do profeta Miqueias, com o arauto do juízo vindouro, torna predominantemente a severidade do tom, mas toda a aspereza, aparente aspereza da linguagem do profeta Miqueias, é suavizada pela maneira bela como o profeta vai encerrar o livro, vai terminar o livro. E não é à toa que nós escolhemos como tema esperança em Deus, porque essa é a mensagem com a qual Miqueias fecha o livro. Novo Testamento, aqui só para citar de uma forma geral, gente, há referências diretas e mesmo paralelas ao profeta Miqueias. Relembrando, 700 anos antes de Jesus, então quando chegamos à época de Jesus, há referências ao profeta Miqueias em Mateus, em Marcos, em João, em Lucas, quer dizer, nos evangelistas de uma forma geral, para reconhecer assim quanto era relevante, continuou a ser relevante a missão profética de Miqueias e como isso foi reconhecido depois na segunda revelação. E com aplicações que nós vamos perceber ao percorrer a codificação espírita de Allan Kardec, que alcança seguramente os dias de hoje, os dias atuais. Já deixo uma dica aqui. Em relação aos profetas menores, quem tem acompanhado os estudos anteriores, em Miqueias isso fica mais evidente ainda, é como se estivéssemos diante do noticiário atual, como se chegássemos aí numa página de notícias da internet, ou mesmo aí à frente dos nossos televisores, e tivéssemos aí as notícias gerais do dia. Miqueias, ao mesmo tempo, é um repórter e, como profeta, é um comentarista. Só que o comentário dele tem a autoridade divina. O profeta é alguém que fala em nome de Deus. E, portanto, é como se Deus comentasse o noticiário do dia. Vamos fazer uma projeção pensando isso, então? Se Deus fosse comentar as notícias dos jornais de hoje, o que ele teria a dizer? Talvez a gente se assustasse com alguns dos comentários, como essa linguagem veemente de Miqueias vai mostrar para a gente. Esse breve panorama, então, para a gente entender aqui uma introdução ao profeta Miqueias, e aqui, para já começar a chamar os nossos comentaristas, nós vamos adentrar o primeiro dos textos do profeta Miqueias, e nós vamos, assim, já correndo já para o 3º capítulo, para a gente já ir, assim, no centro do foco, que o livro já começa com o profeta proferindo uma série de condenações a Israel e a Judá por conta de transviamentos, por conta de corrupção,
tudo aquilo que é tão repetidas vezes dito nos demais profetas. Mas nós vamos perceber aqui que há uma situação acentuada e uma situação com a qual nós vamos nos identificar muito aqui no nosso século XXI e que é denunciada pelo profeta. E, ao mesmo tempo, aqui a primeira seção que falamos, né? A seção dos juízos de Deus, então, com relação a essa leitura que o profeta está fazendo e que Deus, através da boca do profeta, está denunciando para aquela geração. Conceição Rodrigues, Rosa do Carmo Nunes, Ivan Miguel, Ivone Márcia e Lígian Rodrigues Alves também com a gente, Odila Rocha também, pessoal da SEAC e outros companheiros aqui acompanhando o nosso estudo também no NEP. Vamos lá então, gente. Quem tiver a sua Bíblia em casa, vamos acompanhando aí, primeira revelação, Miqueias 3, versos 11 e 12. Vamos lá ouvir o que o profeta Miqueias tem a dizer. Os seus chefes, verso 11, dão as sentenças por presentes. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião, será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Só para sintonizar os companheiros comentaristas e também os companheiros que nos ouvem e nos acompanham aqui pelo estudo, verso 11 é a constatação. Qual que era o aspecto que saltava aos olhos em corrupção e transgressão em Israel e Judá? Os chefes, as lideranças, especialmente aqui se referindo aos juízes, aqueles que dão sentenças, as davam baseados em subornos, recebiam presentes, eram presenteados para favorecer este ou aquele. Então, o que eles menos estavam preocupados era exercer justiça segundo o direito. O que eles queriam era favorecer aqueles que lhes agradavam. Gente, qualquer coincidência aqui não é mera semelhança, ou semelhança não é mera coincidência, né? Olhamos para o quadro atual das coisas, volto a dizer, noticiário de hoje não é diferente daqueles 700 anos atrás no profeta Miqueias. Chefes, juízes, davam sentenças por presentes. Sacerdotes, aqueles que deveriam intermediar nosso contato com Deus, através, sobretudo, do ensino, estes ensinam por interesse. E os profetas adivinhavam por dinheiro. E ainda, debochando de tudo isso, se encostavam a Deus dizendo: não está o Senhor aqui conosco? Faziam uso do meio que se inseriam, daquilo que diziam promover, para ainda dizer que Deus estava com eles. E criam que nenhum mal sobreviria a eles, que continuariam ilesos, ainda que praticando diariamente a injustiça. E aí o profeta está lavrando a sentença segundo Deus. É o juízo. Por causa de vós, Sião, se referindo aqui ao monte espiritual de adoração, Jerusalém, será lavrado como um campo, Jerusalém se tornará em montões de pedras, se referindo historicamente à invasão que Jerusalém teria pela Síria, e a cidade seria destruída, o juízo de Deus sendo exercido. Vamos pensar aqui num primeiro momento nessas referências, né, para entender um pouquinho mais como isso se aplica, voltando então aos dias de hoje e aquilo que acontecia lá, relatado e denunciado pelo profeta Miqueias. Ângelo, quero te ouvir. Boa noite, Emerson. Boa noite, Andressa. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, amigos que nos veem e nos ouvem pelo Facebook e pela YouTube. Vendo aqui essa esperança em Deus, né, que é o nosso tema principal, e lendo aqui o Miqueias, como você disse, né, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas quando ele fala, eu fico imaginando aqui que ele estava 700 anos antes de Cristo. Se Cristo já tinha uma certa dificuldade para explicar as suas ideias para aquele povo, imagina isso 700 anos antes, né? Como é que se vai falar de justiça, de amor, de caridade, de perdão, né? A um povo, vamos dizer assim, que pouco conhecia todas essas, podemos citar como qualidades. Eu fico imaginando que é a mesma coisa que se a gente sair daqui e for lá para o interior do Amazonas e pegar uma tribo indígena completamente diferente dos costumes nossos e a gente querer colocar para eles alguma coisa do nosso costume. Qual a nossa dificuldade em conseguir fazer isso? Hoje, século XXI, cheio de modernidade. E aí a gente vem 700 anos atrás, né? Então, certas coisas que os profetas faziam na época realmente eram em forma de ameaça, né? Eu vou fazer isso, ou Deus vai fazer isso para que você tome jeito. E infelizmente, hoje no século XXI, nós trazemos isso ainda conosco, em forma de ameaça, né? Ou nós trazemos aqui aquela adivinhação por dinheiro, as promessas materiais feitas a todos aqueles que procuram na religião algum tipo de amparo. Então, o que o profeta Miqueias falava para o povo naquela época é o alerta que nós devemos dar hoje àqueles que procuram o conforto nas religiões. Não se deixe enganar pelas ofertas, não se deixe enganar por aquilo que é fácil, não se deixe enganar pelo financeiro, né? Porque tudo isso, o que nos leva a Deus, o que nos leva a alcançar a proximidade com Deus, é o nosso interior, é a nossa reforma íntima. E era isso que ele tentava em falar ali, né? Quando ele diz, portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Ou seja, nós é que precisamos mudar. Porque senão nós vamos ser tudo isso aí, um montão de pedra, não vamos ter entendimento nenhum em relação a Deus, a gente vai continuar imaginando que Deus é um castigador e não uma esperança. Nós vamos continuar barganhando com Deus. Se o Senhor me fizer isso, eu te faço isso. Então, essa do profeta Miqueias, há 700 anos, eu fico imaginando realmente isso. O quão difícil era falar para o povo naquela época, se hoje já é difícil. Muito bem, Ângela. É bem por aí, né? No sentido da gente observar que os profetas não tiveram vida fácil, gente. Muito longe disso, né? Se hoje há uma dificuldade mesmo das questões espirituais chegar e causar algum impacto, algum interesse mesmo, né? Por conta de tantas distrações que nós temos, né? Numa geração em que se busca, sobretudo, conforto, bem-estar, né? Nós olhamos há 700 anos antes de Jesus, portanto, estamos afastados dessa mensagem, mais de 2.700 anos. Estão beirando ali, resvalando próximo a 3 milênios. E olha a situação, gente, se era diferente, não era, né? A corrupção, a injustiça, a exploração, estava tudo lá. Agora, eu introduzo aqui, além do texto de Miqueias, já para chamar a Andressa e depois o Rodrigo, né? Depois, lógico, o Ângelo quiser voltar à questão, fique à vontade. Mas nós temos a lei divina de destruição, que está inserida aqui no verso 12 do capítulo 3 do profeta Miqueias, por isso que a seção diz respeito ao juízo. Então, é claro que não agrada a Deus, sob o ponto de vista de que ele nos criou para um outro destino.
Ele nos criou para uma outra conduta. E ele não fica observando esse encaminhar das coisas, né, como quem não tem nada a ver com o assunto. E aqui não adianta a gente dizer assim, de que somos nós que nos autocastigamos. Não. Lembrando, gente, mundo de provas e expiações, não é isso que nós falamos? No geral, a gente fala muito das provas, né? Avaliações às quais nós somos submetidos para poder passar de ano, né? E passando de ano, vamos aí galgar novas classes, outros conhecimentos, novos aprendizados. Mas e o sentido da expiação? Mundo de provas e expiações. Nós aprendemos na doutrina espírita que a característica deste mundo, que ainda é a Terra, e portanto é a característica do nosso passado espiritual, eu e cada um de vocês está inserido neste contexto também, são o quê? Espíritos rebeldes diante da lei de Deus. Espíritos que, na verdade, precisam de correção, precisam reajustar o seu passado, por estar ainda repetidas vezes, tornando-se, portanto, um hábito, a sua inclinação ao mal. E essa constatação, que está no verso 11 de Miqueias, porque não adianta eu olhar e falar, os juízes fazem isso, os sacerdotes fazem isso, os profetas fazem isso. Nós vamos percebendo, no livro como um todo, que isso alcança a sociedade em geral, simplesmente está olhando aqueles que têm ali responsabilidade de condução, responsabilidade de ensino, responsabilidade de guiar o povo espiritualmente, que não estão fazendo isso. Mas esse povo não está numa situação diferente. Então, quando eu constato isso olhando para a nossa geração, é a mesma situação. Se eu aceito o mau juiz, se eu aceito o mau sacerdote, se eu aceito o falso profeta, ora, o que está dentro do meu coração? Eu estou alinhado com isso. Então, quando eu olho para a questão da expiação, olha o significado para que a gente não esqueça disso. Expiação significa punição por crimes, faltas cometidas. Significa penitência, significa castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. Ora, se eu não reconheço que estou nessa condição, para que me arrepender? E se a mensagem do Evangelho nos chama sobretudo a isso, para que eu tenha arrependimento e para que a fé me visite, para que eu passe a confiar não em mim mesmo, não em pessoas, não em instituições, para que resolvam o nosso problema. Mas voltamos ao nosso tema. Para ter esperança em Deus, eu devo entender o significado, sim, de lei de destruição. E que Deus, quando exerce o seu juízo, ele tem um objetivo. Não é castigar para judiar. E não é punir para ver sofrer. Questão de número 728 de O Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar: a destruição é uma lei da natureza? Respondem os benfeitores espirituais: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Dizemos que estamos numa época de transição. E se estamos numa época de transição, estamos passando de um estado para outro. Doutrina espírita, falamos o quê? De provas e expiações para mundo de regeneração. Deus intervém na história, gente. E não está desatento para aquilo que temos feito da nossa vida e da nossa sociedade. Não estaremos nós também, nossa geração, nesse instante, também debaixo do juízo de Deus? Andressa, quero te ouvir. Boa noite, gente.
Boa noite aos companheiros, ao Emerson, aos internautas. Olha, eu acho que, assim, dos estudos, esse com certeza vai ser um dos mais profundos, porque há 2 pontos aqui em Miqueias que me chama muito a atenção. Quando a gente fala de juízo de Deus, a gente faz uma ligação com justiça, né? E como você falou, a nossa geração, ela se identifica no nosso presente mais do que nunca com a geração para a qual Miqueias falava, né? Nós vemos pessoas medindo a bondade de Deus através de situações que o colocariam em conforto material, né? Então, se eu estou com uma saúde boa, se eu estou vivendo bem, se eu estou vivendo muito tempo, se eu estou numa situação confortável, Deus está sendo bom e justo comigo. Agora, é fácil a gente fazer esse julgamento, porque, ao contrário disso, nós encontramos sofrimento, né, situações materiais muito lamentáveis, e a gente acaba medindo, então, a bondade de Deus por isso. Se eu sofro, é porque Deus não me ama, Deus é injusto comigo. Então, essa nossa geração, ela mede a sua relação com Deus pelo que ele tem, não pelo que ele é. E isso acaba o afastando cada vez mais desse Deus que, como você falou, ele é um Deus que consegue aplicar a justiça e, ao mesmo tempo, o amor. Porque se a gente trocar, a gente tem muita dificuldade com a palavra castigo, punição. A gente tem o céu e o inferno, né? As penas futuras, e a gente ainda tem muito problema com a palavra castigo, porque a gente faz logo um link com a vingança. Então, quando a gente pensa em castigo, é porque alguém está se vingando. Só que, na realidade, se a gente for realmente buscar o sentido da palavra castigo e punição, e ligar esse sentido a Deus, não tem como Deus aplicar as suas leis e ser vingativo e nos odiar. Pelo contrário, ele tem sim como aplicar o seu juízo sobre a humanidade e, ao mesmo tempo, exercer o seu amor. Porque se não fosse assim, Emerson, o tanto que a humanidade apronta, o tanto que nós pecamos todos os dias, e nós sabemos que Deus, ele nos perdoa todos os dias e nos dá chance a cada minuto de nos renovarmos, de nos arrependermos, de nos melhorarmos. Se não fosse assim, qual seria a situação, então, em que a humanidade se encontraria? Porque quando você falou em lei de destruição, já veio logo na mente esse vírus que acabou englobando, né, toda a humanidade, e muitas pessoas partiram para o plano espiritual, ou passaram por ele. Essa pandemia, né, que a gente pode tomar aqui como um flagelo, uma calamidade da sociedade, seria então um castigo de Deus? Aí depende como é que você vê o castigo, né? Você vê o castigo com vingança, com ódio, ou você vê um processo de renovação e de reeducação? Como você reeducaria a humanidade? Como você reeducaria um povo que se vende, né? E que vende a sua moralidade e que deposita ao mesmo tempo a sua esperança e a sua confiança em pessoas. Porque quando nós confiamos, depositamos a nossa esperança em alguém, e deixamos Deus de lado, então nós estamos dizendo que aquela pessoa vai ser a solução dos problemas da humanidade. Quando na realidade aquela pessoa, ela pode ser tão ou mais imperfeita quanto nós. Então, é claro que nós encontramos criaturas
de muita boa vontade, que realmente querem fazer a diferença no mundo. Só que, por vezes, né, o próprio mundo acaba sufocando, né, essa realidade, né? As próprias pessoas acabam cortando, né, essa raiz que não é tão profunda, ligada à vontade de fazer o bem. Então, nessa concepção aqui de Miqueias, né, ele está lutando contra essa opressão mais viva do que nunca, porque hoje nós vivemos todo tipo de opressão. Nós vemos pessoas aproveitando a todo momento de uma situação para poder se dar bem, sem pensar nas consequências que isso pode gerar numa sociedade. Nós, então, paramos e refletimos se Deus está conosco nessa hora. Só que o abandono que a gente não lembra foi da nossa parte, não foi da parte de Deus. E aí entra a promessa, e aí entra o tema de hoje, esperança em Deus, e eu vou deixar para falar depois, tá bom? Espero que tenha sido o mais objetiva possível. André, essas correlações para a gente são sempre realmente chamados a aprofundamento na mensagem do Evangelho, né? Porque nós não podemos, assim, estipular um falseamento do ensino no sentido de um Deus que apenas observa a humanidade e não se envolve com ela, né? Então, o profeta Miqueias está chamando atenção para isso. Há um comportamento de transgressão e há um juízo de Deus. Mas esse juízo de Deus tem um objetivo. E o objetivo, eu quero que o Rodrigo venha comentar com a gente agora para falar a respeito disso, fala em renascer e regenerar, fala em transformação que tem por objetivo renovar e melhorar os seres vivos. Rodrigo, de volta ao nosso estudo, seja bem-vindo, comentando conosco. Boa noite, Emerson, boa noite, Andressa. O Ângelo teve um probleminha de áudio, viu, pessoal? Ele já volta também. Ô, Emerson, estava aqui pensando nos comentários, né? Primeiramente, os internautas, os amigos que estão nos acompanhando, desculpem a minha falta de educação. Que bom que está aqui com vocês de novo. Eu estava aqui pensando, cada vez mais que eu me envolvo com o estudo, eu entendo o porquê das unidades, né, de ensino. A gente já falou, você falou, o Ângelo, a Andressa, que já tem 2.700 anos e a história parece a mesma. Ela é a mesma, porque, infelizmente, ainda nós somos os mesmos. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Nós só vamos entender que não vale a pena certas atitudes ou certos atos que a gente comete, enquanto a gente não entender a continuidade da vida. E o entender, não estou falando saber, é internalizar. Eu cometo atos ou ações porque eu acho, na minha ignorância, que essa aqui é a única vida. Que vale a pena levar vantagem em tudo. E a gente vai, pelo princípio da questão 728 da obra, que tudo se renova, tudo se destrói, o nosso organismo físico também vai se destruir, e querendo ou não, nós vamos descobrir que tudo que eu fiz, eu levo comigo. E os relatos do plano espiritual diz que irmãos que saem dessa vida nessa situação, eles trazem para nós, assim, situações de lamentos terríveis. A obra O Céu e o Inferno, a segunda parte, vem trazer isso com toda certeza. Mas quando a gente olha especificamente para a lei divina, intitulada como lei de destruição, ela é sem dúvida um processo. Todas as verdades absolutas precisam ser quebradas e reconstruídas. Tudo que eu acho que é uma verdade absoluta, não dizer muito, vamos olhar 200 anos aqui no nosso país, ou menos que isso. A mulher não podia votar, não podia tirar a carta de motorista, se bem que eu acho que não devia tirar até hoje, mas aí é outra história, brincadeira. Todas eram verdades absolutas que foram quebradas pela continuidade, pelo processo contínuo de evolução. Eu olho para essa história e vejo, poxa, mas 2.700 anos nós estamos iguais? Não, nós já estamos diferentes. Porque uma bela parcela hoje já entende que o bem é o único caminho aceitável. E nesse processo de nascer, morrer, nascer de novo, nós vamos entendendo, como o Emerson explicou muito bem a questão de provas e expiações, eu vou entendendo, porque eu expiei que ser ruim, que ser vil não é bom. E uma hora nós vamos entender, gente. Eu não tenho dúvida alguma disso.
É isso, Emerson. Muito bem observado, Rodrigo, porque assim, quando nós fazemos essas ponderações, a gente sempre deve se colocar dentro da situação, né, da condição. Por isso que eu ressaltei, não adianta olhar lá para a época do profeta Miqueias, ou mesmo olhar para a nossa época e nos colocar de fora disso, né? Então me coloco dentro, e mesmo naquilo que diz respeito ao juízo de Deus e aquilo que está próximo a mim, eu devo compreender que eu preciso renascer, que eu preciso me transformar, né, que eu preciso me renovar todos os dias. Se tem algo que fica claro na proposta do Evangelho, com a doutrina espírita, é isso. Sem transformação, sem nascer de novo espiritualmente, gente, o que nós temos é o que tinha lá na época de Miqueias e para trás de Miqueias, que vai continuar até enquanto a gente não despertar. Então esse é o chamamento de todos os dias. E reconhecer isso, gente, é um processo doloroso, mas necessário. Necessário. Então vamos agora ao 6º capítulo do profeta Miqueias, nessa mesma sequência do nosso estudo, e vamos entender entre os versos 8, 11 e 12 a continuidade dessa conversa e as suas aplicações. Continua aqui algumas constatações, nós vimos aqui na primeira sessão, né, dos juízos de Deus, mas muitos podem ainda questionar, mas será que precisava de tudo isso, né? Será que a lei de destruição realmente é uma necessidade? Será que não poderia continuar tudo do jeito que está e Deus pouco a pouco vai melhorando, né, as coisas, ou a gente vai entendendo gradualmente como deveria ser e vai melhorando pouquinho em pouquinho? Que é algo que eu creio que é uma ilusão que nós arrastamos ainda aqui, hoje, com a gente, quando falamos de mundo de regeneração. É claro que falamos da necessidade de criaturas regeneradas, que nós devemos nos regenerar. Mas há aqueles que falam assim, isso vai demorar muito ainda. Sobre o aspecto de identificar isso, com o fato de que Deus vai ficar aguardando que cada um de nós individualmente venha despertar, para que depois, e só depois, então, a Terra se torne regenerada. Ora, não é isso que os benfeitores espirituais vêm nos anunciar e que toda a mensagem profética anterior vem nos dizer. Ela vem nos falar que os tempos são chegados. Nós vamos ver o benfeitor Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai tratar na mensagem o egoísmo, ele vai dizer assim, já é a hora da humanidade vestir o seu traje viril e avançar na escala dos mundos. É um chamado de assim, chegou o momento. Ou nós abraçamos essa nova proposta e vamos junto com ela, ou nós vamos permanecer estacionados, ou, pior ainda, em oposição a este novo estado de coisas, que a vontade e o desejo de Deus, que é o progresso da humanidade, e nessas duas condições, estacionados ou em oposição à mensagem de Deus, nós não permaneceremos na Terra regenerada. Teremos que buscar nova pauta de ensino, de conhecimento, de aprimoramento, e o sofrimento virá nos visitar mais intensamente para que a gente possa ter despertamento. Enquanto isso não acontecer, gente, não adianta falar em regeneração. Agora vamos entender aqui, profeta Miqueias, então. Primeiro, o verso 8. Miqueias está dizendo assim, pela boca de Deus, ou, fazendo-se boca de Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus? Continua no verso 11. Seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Tem gente que pensa assim, mas Deus se preocupa com esses detalhes? Se o comerciante está sendo desonesto, por exemplo, quando pesa o alimento, se ele diz que vende 1 quilo e está vendendo 900 gramas, ora, gente, Deus aplica a sua lei. E se nós estamos na contramão dela, lei de causa e efeito. Eu estou em oposição a isso. Ao infrator, penalidade.
até que a gente desperte. O questionamento pela boca do profeta Miqueias aqui é muito pertinente, mais uma vez atualíssimo. Seria eu limpo, o próprio Deus, se olhasse para isso e com isso não se incomodasse, olhando para balanças falsas, para saco de pesos enganosos, porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Aqui é a prova da necessidade destes juízos. A constatação vai no detalhe, e no detalhe, olhando para o coração do homem, o que encontra? Engano, mentira, falseamento do ensino, e sobretudo aqui está falando, em injustiça conscientemente praticada. Aqui não é ignorância não, é maldade mesmo. Ângelo, quero te ouvir. Emerson, no momento que você falou aí dos comerciantes, né? A gente também, né? Nós que não somos comerciantes, mas somos consumidores também, né? Quando recebemos um troco a mais, nós devolvemos, né? Então, isso me levou a ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos serão chamados e poucos escolhidos, porque, coincidentemente, hoje de manhã foi esse o trecho do Evangelho que eu fiz no Evangelho no Lar aqui em casa. Eu e a Ana fazemos o Evangelho no Lar todas as segundas-feiras, né, às 8 horas da manhã, e foi justamente isso que caiu para nós. Então, ele diz aqui para nós, todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que serve o chamar mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Então, do que adianta nós chamarmos de mestre e senhor e não seguirmos os seus preceitos, né? E deixando um pouquinho o Velho Testamento, mas trazendo para o Novo aqui as palavras de Jesus, que são eternas, é isso que a gente precisa entender, e aí a gente volta lá no Antigo Testamento, quando ele diz, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ame a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Ele não pede nada mais do que isso. E o Chico Xavier falou isso para nós, quando ele diz, o Cristo não pediu muita coisa. Ele apenas pediu que amássemos uns aos outros. E Allan Kardec, antes de Chico, disse para nós, o Espiritismo não prega, fora do Espiritismo não há salvação. Ele prega que fora da caridade não há salvação. E qual é a maior caridade? Que amar, de sermos benignos, bondosos, andarmos humildemente, reconhecemos na figura de Deus aquele que realmente nos salva, nos orienta para a nossa salvação, melhor dizendo. Na figura de Deus, através dos 10 mandamentos, se a gente pegar linha por linha dos 10 mandamentos, não apenas ler os 10 mandamentos, não roubar, não matar, não cobiçar, não. Vamos entender aqueles 10 mandamentos, de acordo com o que ele deve ser entendido. Que na época nós não conseguimos entender, mas hoje nós temos todas as condições de entender os 10 mandamentos. E seguir esses preceitos de Deus. Ainda há na casa... seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Olha aí o fariseu de novo, gente. Indo lá na frente do altar dizendo, olha, eu quero o seu perdão porque eu sou isso, isso, isso. Mas esse que está aqui atrás de mim, não. Esse não merece porque ele é isso, isso, isso. Ou seja, eu tô me colocando algo que eu não sou. E é isso que nós precisamos buscar. O nosso ser, o nosso eu, Emerson. Muito bem pontuado, Ângelo, porque assim, há uma simplicidade na mensagem do Evangelho genuíno, e nós vamos ver mais uma vez, para quem ignora o que é o Antigo Testamento como primeira revelação, como nós temos aqui no verso 8, mais uma vez um pré-evangelho diante de nós. O que o profeta está dizendo para a gente? Homem, Deus tem te anunciado o que é bom. O que o Senhor pede? Pratique justiça,
ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Nós complicamos tudo, gente. Nós criamos dificuldades onde ela não deveria existir. Preferindo o interesse próprio, eu falseio as coisas. Então tá lá, a balança e o peso enganoso, corrupção e favorecimento pessoal, eu tenho a violência, eu tenho a mentira, em prejuízo do nosso semelhante. E aqui, antes de chamar a Andressa... Emerson, sim. você me permite mais uma... Era o trecho que eu mais queria falar e acabei pulando aqui, é o seguinte, aqui no próprio muitos chamados e poucos escolhidos, pegando um gancho nisso que você acabou de dizer também, eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmenti vossas palavras com vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometei adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazei correr lágrimas em lugar de secá-las. Percebe nisso que o Ângelo acabou de ler para a gente, de anunciar aqui para a gente, no ensino do Evangelho segundo o Espiritismo, de que é o exercício do juízo de Deus? Ele não está passando a mão na cabeça e falando, coitado de você, que você fez isso com o teu semelhante, mas Deus vai dar um jeitinho, não. Então, retirai-vos de mim. No sentido de, a pedagogia com você vai ser outra, mas o que você está fazendo está errado, deve ser corrigido. É dessa forma que Deus expõe, da mesma forma, da mesma maneira, a sua justiça e exerce o seu amor. Quem ama, corrige. Quem ama, reorienta. Se a pedagogia tem que ser a da veemência, Deus sabe utilizá-la. Questão 877, antes de chamar a Andressa aqui, Kardec vai perguntar assim, ó. Lembrando que isso está dentro do contexto do estudo da lei de justiça, amor e caridade. Kardec questiona, a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Respondem os instrutores espirituais. Sim. E a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represárias. E é isso o que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Andressa, vamos entender isso aqui também junto com a passagem de Miqueias, no seu 6º capítulo? Bem, com certeza, né? Está dentro disso que você já introduziu e que o Ângelo falou também, porque aqui a gente vê uma repreensão, um chamamento todo especial para aqueles que detêm o poder, né? Para os sacerdotes, para os comerciantes da época, para os políticos, né? Para os juízes, para os príncipes, para os reis, porque esse pessoal que detinha o poder, e fazendo uma relação com o mesmo pessoal hoje que detém essa forma de poder, ainda continua na sua prostituição, né? Ou seja, eles ainda continuam vítimas da predominância da matéria sobre o espírito. Porque se nós realmente estivéssemos sobre o poder do espírito, sobre a matéria, o nosso comportamento seria outro, porque nós saberíamos as consequências dessas injustiças sociais praticadas no nosso mundo. Então, quando a gente fala que a gente vive num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, onde é que começa o mal? É igual o Ângelo falou, o mal ele começa não somente do lado naqueles que detêm
o poder de transformar, de elevar o progresso da humanidade, mas também naqueles que têm deveres um para com os outros, né? Todos nós temos obrigações e deveres diante do outro, da sociedade, principalmente de Deus. Aí a gente tira Deus de lado e fica só o próximo. Aí o que a gente faz com o próximo? A gente também, primeira oportunidade, passa a rasteira, quer tomar o lugar dele, quer ter tudo e mais um pouco além do que ele tem. E muitas vezes isso começa nas pequeninas coisas, como o troco, que o Ângelo acabou de dizer, como a falta de generosidade dentro do ambiente familiar, a falta de compreensão, a falta de paciência. Porque aqui, quando ele fala aqui no versículo 12, porque os seus ricos estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca, ele está falando aqui também do poder da palavra que nós temos um para com os outros, né? Aquele muitas vezes que poderia usar do poder da palavra para levar uma esperança, um conforto, um alívio, por vezes a sua língua se incendeia, igual diz Tiago, que acaba incendiando o corpo todo, e em vez de acalmar, ele bota fogo na casa, né? No lugar onde ele está. Então é importante, no meu ponto de vista, Emerson, que dentro desse contexto, nós não olhemos só a obrigação daquele que detém poderes, porque isso nós podemos cobrar, mas a primeira cobrança, né, a primeira justiça deve vir de nós mesmos, né? Nós devemos ser o nosso primeiro juiz. E a nossa consciência, Deus é tão sábio, que igual você falou, ele não fica parado, sentado esperando a nossa transformação. Ele nos deu a voz da consciência, a consciência que nós sabemos que cada atitude nossa errada diante do outro, ela nos avisa. Aí depende de nós, né? Se nós nos arrependemos, se nós a ignoramos e se nós continuamos fazendo as mesmas coisas como ao tempo de Miqueias. André, esse sentido de nos colocarmos, né, na mensagem e, mais uma vez, entender que eu exerço algum nível de autoridade em todos os lugares em que eu transito, né? Seja no meu lar, seja no agrupamento social em que eu me encontro, no meu ambiente de trabalho, né? Eu estou sendo visto e estou servindo de exemplo, bom ou mau exemplo, segundo aquilo que eu faço, segundo aquilo que eu falo, segundo aquilo que eu penso, exponho ou não, porque segundo a doutrina espírita eu sei que aquilo que eu vibro no ambiente que eu me encontro também constrói, fluidicamente constrói e influencia pessoas. Então, diante de tudo isso, nós devemos nos posicionar e, mais uma vez, de despertar espiritualmente para uma nova realidade em Deus. Rodrigo, eu quero que você comente agora a mensagem, e assim, na tua primeira participação, eu acredito que você tocou no foco da questão, quando falou, se nós entendêssemos, e não só entender na cabeça, que descesse ao sentimento, se nós entendêssemos realmente o significado de vida futura, que o nosso reino não é neste mundo, que tudo aquilo que eu faço realmente se transporta para o mundo espiritual. Acredito que nós não nos enganaríamos tanto, nós não teríamos tantas ilusões, não é, Rodrigo? O Emerson, Kardec vai tratar desse assunto, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, né, ele tem lá intitulado um item chamado ponto de vista, que é o item 5º, se eu não me engano, que ele vai fazer uma analogia de quando a gente está dentro de um labirinto sem achar a saída, e isso aí, usando de analogia para o nosso raciocínio, é nós, quando vivemos aqui, sem conhecer a vida futura. Andamos perdidos, sem saber a saída, e às vezes vamos cometendo erro em cima de erro, né? E Kardec faz essa analogia pedindo assim, sobe na montanha, olha de cima, que a saída aí vai ficar tão fácil. E se nós aplicássemos isso, né, mas que a gente vinha conversando, de repente, em momentos onde eu me encontro, se eu, antes de agir, eu pensasse como espírito, que é o que eu sou, o que isso vai acarretar na minha vida? Qual é o débito que eu estou construindo perante essa atitude ou esse pensamento que eu estou tendo?
quantas dores, quantas angústias, né? Quantas brigas, quantas dissensões a gente eliminaria se nós tivéssemos ou fizéssemos isso que Kardec pede. Olha com o olho do espírito, que é o que nós somos. Nós não podemos mais ignorar, né? Na questão 877, perdão, Emerson, né, que está aí, eles finalizam: a vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Se eu olhasse isso só com isso, já dava para entender que eu só posso ir até onde eu não machuco o meu irmão. Com o olho espiritual, então, eu saberia claramente quais são os meus direitos, mas os meus deveres para com o próximo. Eu fico imaginando mesmo, que a imaginação é pequena, como que deve ser os mundos felizes, ou os mundos mais avançados que o nosso, onde eu sou capaz de respeitar de verdade o que o Emerson pensa, o que o Emerson acha, e vice-versa. Vai ser bom quando a gente chegar lá em Emerson, mas tem algum trabalho para ser feito dentro de mim ainda, porque esse trabalho não é para o Emerson fazer. Sou eu que faço, né, Emerson? Rodrigo, é um trabalho dentro de cada um de nós, né? Quer dizer, porque é o exercer a caridade, né? O Ângelo já citou aqui, trouxe para a nossa conversa essa questão do fora da caridade na salvação. Quer dizer, não é mais no meu gueto, né? Não é mais lá na minha igreja, na minha denominação, no meu grupinho das pessoas que pensam exatamente da forma como eu penso, né? Eu exercer aquela benevolência, aquela indulgência, aquele perdão, estender isso e aplicar isso na minha vida, com todas as limitações que nós temos, mas esse é o nosso trabalho. É exatamente este o chamado, né? Então, despertamento para isso, sim, sempre muito, muito necessário, né? Agora sim, gente, nós passamos por essas duas primeiras sessões, ou painéis, como queiram, né, do livro do profeta Miqueias, em que falamos aqui, no primeiro momento, sobre os juízos de Deus, ao olhar aquela situação de corrupção, de engano, de mentira, de transgressão. Vimos a prova, a necessidade de que aqueles juízos fossem exercidos para correção, para renovação, para regeneração, olhando para o livro dos Espíritos, né? Para o melhoramento das coisas e dos seres. Os benfeitores também na doutrina vão dizer assim: por vezes é necessário o excesso do mal, para entendermos a necessidade do bem e das reformas. Mas nesse mesmo sentido e aspecto de mudança e transformação das coisas, para levar muitas vezes de arrasto aqueles que ainda engatinham ou resistem por demais a mudarem a conduta, a mudarem o entendimento, a mudarem o comportamento. Pois bem, mas olhando para toda essa situação, parece que não teria lá muita saída, não teria lá muito o que fazer, né? Exerce o juízo mais ou menos assim, tem aqueles que são assim, bem incisivos nesse aspecto, fala assim, ó, se eu fosse Deus, e ainda bem que não somos, mas se eu fosse Deus, acabava com tudo isso e começava de novo. Será que é este o pensamento que o Criador exerce sobre nós? Longe disso, porque se Deus é justiça, não é menos verdade de que Ele também é amor. Exerce misericórdia. E por que exerce misericórdia? Aí nós passamos para o nosso terceiro painel ou sessão. Em meio a tanta corrupção, tanta mentira, tanta transgressão, Ele nos faz uma promessa. Uma promessa. E essa promessa está pautada lá no capítulo 5 do profeta Miqueias. Paulo projetando aqui para a gente. Versículo 2. Começa por lá. Nós vamos ver que passa isso para o Novo Testamento, em Mateus e em João também. E aqui a sequência, gente, é para dizer a mesma coisa. É o mesmo assunto. Estão simplesmente repetindo uns aos outros, formando aquilo que Kardec vai chamar de controle universal do ensino dos espíritos. A mesma verdade, repetidas vezes, em locais, situações diferentes, autores diferentes. Miqueias 5:2, 700 anos antes de Cristo, nos faz a seguinte promessa: e tu, Belém, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Poeticamente, Miqueias está fazendo o anúncio da vinda do Messias, do Cristo, Jesus. Qual é a resposta de Deus, então, diante da corrupção, da mentira e da transgressão? Não é o juízo dele que simplesmente intenciona destruir para acabar com tudo. Até porque não foi isso que ele fez. O que ele fez foi estipular um momento na história em que o amor nos visitaria corporalmente. Nós teríamos acesso ao amor. Isso se deu na encarnação de Jesus. Nós vimos, nós sentimos, nós tocamos. E as palavras de Jesus têm tão intensa vida que ultrapassaram os séculos, os milênios, e estamos nós aqui reunidos para falar a respeito dele e da sua mensagem. Eu olho para Mateus 2,6, assim como João 7,42, o que eles estão fazendo 700 anos depois é simplesmente reconhecer a autoridade espiritual do ensino do profeta Miqueias para dizer, Mateus 2,6, vamos lá, repete Mateus, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as governanças, porque de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. E o apacentar aqui, gente, significa exercer todas as funções de um pastor, guiar, levar ao pasto, nutrir, cuidar, vigiar. Quando falamos do Cristo, falamos de um exercício de pastoreio, portanto, todo espiritual. Em João, capítulo 7, verso 42, nós vamos encontrar o evangelista nos dizendo também o seguinte: não disse a Escritura que o Cristo vem da semente de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Mais uma vez, é um eco que vem do profeta Miqueias para falar de onde já estava planejado, determinado, que viria o Messias, qual era a missão dele e o que ele exerceria e exerce no mundo. Vamos falar um pouco a respeito dessa promessa, Ângelo? Emerson, quando ele fala da eternidade, né, tanto o Mateus como Miqueias, ele está falando para nós que o Espírito crístico de Jesus já estava, porque Miqueias é 700 anos antes de Cristo, né? Então ele já estava ali. Antes de Miqueias também ele já tinha passado por ali. Ou seja, ele iria dar o seu testemunho novamente. Ele iria voltar aqui para dar o seu testemunho, né? E ele diz, nascer, né? Lá naquela região. Então, ó, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, da eternidade. É por isso que eu costumo dizer que nós somos espíritos imortais, eterno, Deus, né? Que vem da eternidade. E Jesus, como espírito crístico, também é de uma eternidade, porque se a gente pegar ali, quando foi feito o mundo, né, na própria narração do Evangelho, quando Deus diz, façamos a luz, com quem que ele está falando? Ele não está só. Quem está ao seu lado? Façamos a luz. Alguém mais. E eu acredito que era Jesus. E ele não veio para simplesmente cumprir as profecias. Não. Ele veio para nos ensinar. Ele veio para nos deixar uma lição. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, voltando lá no muitos chamados e poucos escolhidos, olha que interessante que ele fala para nós. Todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre suas palavras
serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade. Olha o mundo feliz aí, Rodrigo, que você falou. Né? Então é isso, nós temos que nos apoiar em Jesus, nas palavras de Jesus, nos atos de Jesus. E como o Rodrigo disse, né, que ele fica imaginando como é o mundo feliz, quando você faz uma boa ação, Rodrigo, é aquilo que você sente. Esse é o mundo feliz. Esse é o mundo feliz. Sim, sem dúvida. Imagina essa sensação para sempre, né, Ângelo? Todo dia. Bom seria, Deve né? ser bom. Ângelo, muito bem lembrado essa fala de Miqueias, né, que veio desde os tempos da eternidade, essa promessa da vinda do Cristo, do Messias, né, aguardada e anunciada ao longo de todo o Antigo Testamento. Isso tem eco lá no Gênesis, de fato, né? Você lembrou, façamos a luz, façamos, né, o homem à imagem e semelhança, né, na criação. Com quem Deus estava dialogando? O mesmo João, evangelista, iniciou o evangelho dele com essa conversa. Ele vai dizer lá no verso 2, né? Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada que se encontra feito se faria. Por isso que dizemos na doutrina espírita, o governador espiritual do orbe. Nele, nas mãos dele, repousa os destinos da terra, gente. E só pode estar na mão de um espírito cuja grandiosidade nós estamos longe de entender. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Messias. Essa é a promessa que se encontra em Miqueias, ratificada em Mateus e em João também. Como isso se aplica, no entanto, para a gente? Nós que reconhecemos que ele veio, ao vir, dividiu as eras e mostrou o rumo, o caminho, a verdade e a vida. Questão agora 879 do Livro dos Espíritos, ainda em Lei de Justiça, Amor e Caridade. Mais uma vez, o codificador Kardec vai questionar. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Respondem os benfeitores: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Vamos lá, Andrés, entender Miqueias com questão 879 de O Livro dos Espíritos. Bem, eu acho que para a gente entender melhor esse papel de Jesus na nossa vida, eu encontrei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo a missão de Jesus, né? Ele vem falar, não vim destruir a lei, está nesse capítulo. E aqui ele fala, Kardec fala que qual era o propósito, né, de Jesus para a humanidade. E Jesus, o que ele veio ensinar aos homens, seria a verdadeira vida que não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz e os meios de se reconciliar com Deus, e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Então, eu acredito que ficou bem claro aqui nesse trechinho que Jesus realmente é o caminho. Se nós seguirmos o exemplo dos seus ensinos, das suas palavras, nós deixaremos a nossa corrupção, a nossa violência, tudo aquilo que nos aproxima da nossa inferioridade animal. E começaremos a trilhar essa redenção, esse arrependimento que Deus espera da sua criatura. É claro que muitos vão continuar ignorando Jesus, como fizeram quando ele aqui passou, e para esses espíritos, as eternidades, como aqui já foi dito, serão mais longas, não é verdade? Todos irão trilhar o caminho do bem,
vão chegar à perfeição, só que na velocidade que você vai chegar, aí vai depender do que você está fazendo com a mensagem do Mestre, com o caminho que lhe foi ofertado. Porque, como eu disse, se Deus, né, não se importasse conosco, se ele quisesse o mal da criatura, ele com certeza não ofereceria um Cristo, um caminho de redenção, um caminho de elevação moral, de purificação das faltas para toda a humanidade. Então, para mim, fica muito claro esse anúncio de Miqueias, que a grande esperança e a grande porta para o arrependimento e a chegada ao reino dos céus é Jesus. Sem dúvida, Andressa. E é esse reconhecimento, né, que nos leva a questionar, a nos auto-questionar, né? Porque promessas humanas, já chamando o Rodrigo aqui na sequência, né, Rodrigo? Promessas humanas às vezes se cumprem, quase nunca. Mas as divinas, sem dúvida, serão todas cumpridas. E no caso de Jesus, mais do que cumprida, mas necessária que seja reconhecida, e mais do que isso, aplicada. Jesus veio, e que isso muda em minha vida? O que isto muda em mim? Rodrigo, quero te ouvir. Emerson, você fez uma pergunta interessante. O que a vinda de Jesus muda em mim? Depende com que olho eu vou olhar, né? Eu vou agora falar do Rodrigo há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Não mudava nada. Porque eu vivia de forma dissoluta, vivia num automatismo, vivia como a maioria de nós ainda vive. Mas, conhecendo Jesus apresentado pela doutrina espírita, não aquele que morreu na cruz, mas aquele que viveu por nós, aquele que exemplificou, aquele que veio dizer um monte de coisa que a gente lia e não prestava atenção, aquele que veio dizer que a felicidade não era deste mundo e que o seu reino também não era, e que ele está preparando um lugar para nós. Como você bem disse, são promessas que vão se cumprir. Agora, olhando para tudo isso, na continuidade da vida, aprendendo e entendendo que Jesus está aqui antes mesmo da gente imaginar que esse planeta existiria, de que ele preparou cada coisinha dessa, o rio, a floresta, a cachoeira, os solos, tudo que contém lá dentro. Gente, olho para tudo isso agora, Jesus modificou minha vida, porque eu consigo entender qual é o meu papel no meio disso tudo. Qual é o meu compromisso quanto a cidadão, nem de cristão ainda vou falar. Meu compromisso quanto a cidadão. E o meu compromisso de cristão amplia todo e qualquer horizonte. Porque eu aprendi que eu sou autor e arquiteto da minha vida. Que tudo que acontece nela existe um único responsável. E sou eu mesmo. E que Jesus vem dizer para nós, errou, filho, tá tudo bem no sentido de que não é que tá tudo bem, pode errar, mas tudo bem. Você vai ter uma nova oportunidade de corrigir todos os seus erros. Só que corrigir erros é algo que a gente não gosta muito. É por isso que a gente fica um pouco distante da mensagem. Porque essa história de ter que corrigir a si mesmo dá um trabalhão, gente. É um problemão que nós arrumamos. Mas, finalizando a pergunta do Emerson, que foi algo que foi muito interessante. A hora que eu conheci de fato quem é Jesus, faz toda a diferença na minha vida. Existe um divisor de águas, literalmente, e acredito que todos nós vamos ter o nosso encontro com Jesus como Saulo teve, mas que a gente não precise cair do camelo, que a gente possa esperar aprender antes desse tombo, porque aí o levantar sempre é mais difícil, né, Emerson? Como é necessário a gente entender isso, né? Sentir isso, sobretudo sentir isso, né? Porque às vezes a gente procura Jesus em agrupamentos religiosos, né? No cumprimento de certos deveres da religião, cumprir obrigações, preceitos, mandamentos. E na verdade toda essa relação é muito simples, porque é uma relação pessoal, né? É um encontro pessoal meu com esse Jesus. Então quando eu não me mantenho, né, na condição de que ele está tão longe, tão longe, tão longe, que eu não tenho acesso. Quando eu percebo que ele veio
por nós, e que, portanto, esse por nós individualmente se aplica para mim, por mim, e ele deseja aproximar-se, ele quer ser amigo, ele é Senhor, mas é um Senhor que também é amigo, isso faz toda a diferença. Com amigo a gente conversa, com amigo a gente confidencia, em amigo a gente confia. E com esse amigo, gente, tenha certeza, nós jamais vamos cair em erro. Jesus é o mestre de todas as horas, o amigo de todos os momentos. Falamos aqui, gente, dentro desse nosso estudo na noite de hoje, o tema Esperança em Deus. Estamos tratando aqui do livro e da mensagem profética de Miqueias, 700 anos antes de Jesus, na pauta aqui da nossa série Berço do Evangelho, com base em Antigo Testamento, Berço do Evangelho, nossa obra lançada nesse ano de 2020, para tratar sobre o encadeamento e a unidade das revelações divinas. Nós alcançamos agora, dentro dos nossos painéis ou sessões, né, a reta final aqui do nosso estudo, falamos a respeito dos juízos de Deus, da prova e necessidade desses juízos, sobre a promessa, a vinda de Jesus, acabamos de falar aqui, e a estadia permanente dele conosco. E agora alcançamos o tema, que é a sessão que encerra, falando a respeito da esperança. A esperança. Onde deve, de fato, repousar a nossa esperança. Miqueias 7, versos 6 e 7, o profeta está anunciando para a gente o seguinte: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Verso 7 complementa: eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esse texto, a gente percebe, né? Está em Miqueias, como temos dito aqui, especialmente aqui, o 6º verso, nós encontramos isso repetido no Novo Testamento, na boca de Jesus, né? Quando ele vai anunciar para a gente em Mateus 10, 35, 36. Mateus 10, 35, 36. Está lá, o evangelista trazendo para a gente a fala do mestre. Pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sua sogra, e os inimigos do homem serão os membros da sua casa. Isso parece perturbador, e de fato é. Lidar com isso é constrangedor, é dificultoso, é trabalhoso. E na mesma pauta, Marcos 13, 12, mais uma vez, um evangelista vai tocar nesse eco de Miqueias 7, 6, para dizer para a gente: e o irmão entregará à morte, irmão e pai, entregará o filho. Filhos se levantarão contra genitores e os matarão. É forte, é impactante esses anúncios dos evangelistas, evocando Miqueias lá no 7º capítulo. Lembrando, especialmente aqui em Marcos 13, 12, a nossa última referência, está numa fala de Jesus quando trata sobre as grandes tribulações, especialmente sobre um período futuro, chamamos em doutrina espírita como o ápice dessa transição, em que a mensagem de Jesus, gente, ao mesmo tempo em que encontrará cada vez mais um reavivamento nos corações, porque nós olhamos para aquilo que nos é ofertado pelo mundo, ele pode nos trazer benefícios imediatos, mas deixa a alma no vazio. A mensagem de Jesus não. Ela planifica, ela eleva, ela qualifica o homem para uma vida mais nobre, para uma vida mais justa, para uma vida baseada no amor, que é o que nós aspiramos e sentimos como algo de mais elevado a ser vivido, algo que vale a pena mais do que a própria vida, aprender a amar. Quando eu olho para tudo isso,
E vejo que a mensagem vai nos dizer assim que isso gera conflitos dentro do próprio lar. Porque tem quem aceita isso, quem não aceita, quem rejeita. Quem é amigo e quem é inimigo da verdade. E eu tenho que conviver com tudo isso. Eu tenho que aprender com tudo isso. Eu tenho que exercer no contato com o diferente aquela benevolência, aquela tolerância, aquele perdão de que falamos como sentido maior da caridade. Aplicar isso é um exercício pessoal, cujo encontro com Jesus nos traz consolação, mas apela, sobretudo, a viver espiritualmente em dias em que o espiritual é negligenciado. Para as palavras e considerações finais, eu vou chamar cada um dos nossos comentaristas, pedindo que cada um também vá se despedindo, né, dos companheiros, agradecendo aí a participação de cada um de vocês. Mas lembrando, gente, esperança em Deus. Aqueles que depositam esperança em partidos ou políticos, ideologias, ou mesmo sistemas econômicos que pensam vão resolver a sua vida, vão nos salvar. A mensagem da noite, profeta Miqueias, vai nos anunciar que a nossa esperança segura deve repousar apenas e tão somente em Deus. Ângelo, mais uma vez te agradecendo pela participação, palavras finais. Emerson, Rodrigo, amigos que nos assistem, Andressa, vocês me permitem, eu vou trocar aqui. Eu, porém, olharei para o Cristo, lá em Miqueias, tá? Esperarei no Cristo a minha salvação. O meu Cristo me ouvirá. Agora, esse meu Cristo não é aquele Cristo de cabelos longos, barba por fazer. Não é aquele Cristo negro, não é aquele Cristo amarelo, não é aquele Cristo crucificado. Esse nosso Cristo deve ser aquele Cristo que disse que atire a primeira pedra, que curou o paralítico, que curou o cego, que disse, perdoai-os, Pai, que eles não sabem o que fazem. É esse o Cristo da minha salvação. É esse que eu vou buscar todos os dias. E quando diz da separação, eu não sei se os companheiros sentem isso também, mas alguns dos nossos familiares, quando você diz eu vou para o meu grupo de estudo, né, para conhecer um pouco mais, alguns falam em tom pejorativo, outra vez, né? Outra vez você vai lá, né? De novo, mas o que você está fazendo? O que você está aprendendo? Né? Então, cada vez que isso acontece, eu penso que eu não estou mudando nada, eu deveria mudar um pouco mais. Né? Porque se estou participando de tudo isso e não estou, e os meus familiares não estão percebendo essa mudança, eu é que preciso melhorar um pouquinho mais. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Todos nos identificamos com isso, né, Ângelo? Sempre precisamos, é por isso que devemos beber dessa água limpa que nos purifica. Andressa, mais uma vez agradecendo a tua participação, tuas palavras, cumprimentos finais na mensagem da noite, esperança em Deus. Eu que agradeço, Emerson, a oportunidade de estar aqui compartilhando, né, e ensinamentos e aprendendo cada vez mais. E retomando a Miqueias aqui 7, né, 6 e 7, ele fala dessa divisão entre os familiares, é bem isso que o Ângelo falou. Só que aqui na Moral Estranha, no capítulo 23, abaixo, aqui no item 16, quando Kardec vai dar a explicação sobre as palavras de Jesus que nos pareciam estranhas, e ele diz assim: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá às lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto. Porque os homens não terão compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos separados por sua crença tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros,
de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Então, eu acho que esse versículo cabe bastante dentro dessa explicação, porque nós, dentro da mesma família, temos essas separações, essas divergências, e só que mais abaixo aqui, ele continua dizendo: porque desse conflito a verdade sairá triunfante, a guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, as trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Então, toda essa nossa turbulência começa, com certeza, muitas vezes dentro do nosso lar, essa divisão de crença e de fé, vai ficar aquela que realmente estiver de acordo com as verdades divinas. E aí entra o Consolador prometido, que é o Espiritismo, e também entra a missão dos espíritas, né? Qual é a nossa missão, nós espíritas, diante da esperança que Deus promete à humanidade, diante dos ensinos de Jesus? Então, para finalizar, eu quero falar aqui um trechinho sobre a missão dos espíritas, abaixo no item 4, que diz assim: sim, vós todos homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito. Parte em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Eu acho que é para ficar gravado na nossa mente, no nosso coração, que nós temos uma missão com nós mesmos, com o próximo e com Deus. E se nós já temos a luz do Espiritismo, como nos ensina Emmanuel, então que nós caminhemos confiantes em Deus, com fé e com coragem. Boa noite a todos, muito obrigada, boa noite aos amigos que estão nos assistindo, e até o próximo estudo. Muita paz. Andressa, aplicação da coragem da fé, né? Necessitados sempre de exercer isso. Que Deus nos guie e nos conduza nessa tarefa. Rodrigo, para te ouvir mais uma vez, agradecendo a tua participação, a tua presença, palavras e cumprimentos finais. Emerson, obrigado aí pelo estudo, Andressa, Ângelo, pela companhia. Para terminar esse tema Esperança em Deus, Emerson, eu só consigo trazer uma citação de Jesus, né? Na vida tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não há esperança maior do que essa, vindo da boca do próprio Messias, dizendo de que ele venceu o mundo, e que nós também conseguiremos vencer esse mundo, claro que com empenho, com dedicação e com coragem. E que a esperança não nos falte, que Deus sempre nos ampare e nos proteja. Fiquem com Deus, até o próximo estudo. É isso aí, gente. Concluímos com o capítulo 23, já citado aqui pela Andressa, Moral Estranha, o item de número 18, em que o codificador Allan Kardec vai transcrever aqui as seguintes palavras no ensino de Jesus a respeito da questão da paz e da espada, da divisão que o seu ensino e a sua doutrina por vezes estabelece entre nós. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que a sua doutrina iria levantar. Os conflitos momentâneos que iriam ser a consequência, as lutas que teria que sustentar antes de se estabelecer como ocorreu primeiro com os hebreus antes da sua entrada na terra prometida. Olha o eco do Antigo Testamento aqui. E não como um desígnio premeditado da sua parte, de semear desordem e desunião, confusão. O mal deveria vir dos homens, e não dele, não de Deus. Era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Que Deus nos trate, que Deus nos guie, como eu disse, que Deus nos conduza. E com o profeta Miqueias, na mensagem da noite de hoje, possamos dizer: eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Muita paz, gente, muita luz a todos, que Deus nos abençoe, deixando aqui, mais uma vez, o convite, com a gente, na página do NEP Vede Jesus,
assim como no YouTube, né, o canal também do YouTube do V de Jesus, trazendo aí sempre esses estudos às segundas-feiras, na série Berço do Evangelho. Agradecimento ao Paulo Marzanati aqui, dos bastidores com a gente, que possibilitou que chegássemos até vocês. Muita paz, Jesus conosco sempre, até a próxima.